Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo do livro Ensino em Pandemia com o autor Felipe Ferreira. Felipe, vou pedir para você se apresentar, por gentileza, e falar um pouquinho do livro, como você pensou nele, o que te incentivou a escrever, enfim, lançado agora em novembro de 2020. Olá, Júlia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para você, para todos os ouvintes do podcast do Bistrô da Júlia. Bem, esse livro ele surge no meio de vamos colocar, o nosso caos total que ainda estamos vivendo, que é a pandemia. Eu sou professor de biologia, né, sou biólogo de formação, também tenho pedagogia e trabalho no Jornal de Brasília. Eu tenho uma coluna, que é uma coluna específica de educação, que semanalmente eu escrevo artigos, muitas vezes voltado para propostas, novas didáticas, opiniões, e eu já estou no Jornal de Brasília já tem 3 anos, também sou colunista na NASA, só que aí já não é nada a ver com educação, já são artigos mais voltados para a parte da ciência, evolução, e ao longo de 2020 não tinha como não escrever sobre não só a pandemia, mas sobre a educação, sobre o ensino remoto, onde todos nós professores tivemos que nos colocar num ponto de que não sabíamos. Então, fomos aprendizes de uma nova didática, de uma nova tendência necessária, sem nenhum preparo, sem nenhuma formação. Ou seja, na faculdade, nenhum professor teve uma disciplina, técnicas e métodos de como se preparar para uma possível pandemia. Ensino híbrido. Então, tudo isso foi muito novo. Quando foi instaurado em março, 15 de março de 2020, as escolas acataram os primeiros 15 dias de lockdown, aquela coisa toda, e começaram a se perguntar, o que a gente faz? E aí os decretos foram se estendendo, e não tinha uma data precisa para um retorno, não tinha vacina, né? Para quem está escutando aí, a gente já está falando de um período que parece distante, mas foi 2 anos atrás praticamente, agora em março vai se completar, e todos os professores começaram a pensar assim, as escolas vão fechar, como que a gente vai fazer? E foi apresentado então o ensino remoto. O que seria o ensino remoto? Seria como estamos fazendo eu e você aqui nesse momento, nesse nosso bate-papo, a tecnologia, através de aulas via Meet, via Zoom, e os professores se viram colocados num ponto de, eu não sei, tinha professor, por exemplo, professores que não tinham e-mail, e quem dirá conseguir acessar um Meet e gravar a aula, e o mais importante, as didáticas. Professor, como é que vai ser a aula hoje? Não sei, não tem quadro. O professor trabalhando com livro, ou seja, todas as didáticas práticas que eram habituais, elas foram sanadas pela busca, na verdade, de como que eu vou acessar 40 alunos que não estão fisicamente me vendo. Qual o contato que eu vou ter com esse aluno? E aí, os artigos que eu comecei a escrever no Jornal de Brasília começaram meio que como um desabafo, não só meu, mas de vários professores que eu tinha contato, né? Estamos no meio do caos, não sabemos como educar. E não tivemos um respaldo, ficou uma coisa mais ou menos assim, não teve uma formação e cada um fazia do seu jeito, be yourself. E, cara, semanalmente eu comecei a pesquisar, então eu fui atrás de referências não só no DF, mas no mundo todo. O que estavam fazendo na Finlândia, que é uma referência educacional. Como é que a Finlândia está se virando? Como é que a Nova Zelândia? E eu começava a trazer essas didáticas para tentar trazer para os professores também. Eu aplicava algumas delas e abri um contato para professores também partilharem. Esse grupo de partilha me alimentou, de certa forma, a poder escrever para o jornal. E aí, chegando já em meados de setembro, a editora Dialética me procurou, e ela já tinha acesso aos meus artigos, com a proposta de escrever um livro, já visando o ano letivo de 2021, né, o ano passado. E aí a ideia deles olha, não tem nada produzido ainda, não tem nenhum livro, não tem nada que possa ser um aporte para esses professores, e a gente queria pegar o que você já escreveu, tentar moldar de alguma forma, você produzir mais dentro do que você tem, e a gente produzir um livro. Então, de contato direto com a editora foi que eu teria de setembro até meados de começo de novembro para poder estar mandando material, e aí foi em tempo real. Eu estava todo dia trabalhando, dando aula, fazendo as minhas coisas, e todo dia eu escrevia um capítulo e mandava para eles. Então, toda vez que o capítulo terminava, eu não mandei o livro pronto. O livro ele foi indo em fragmentos, que aí depois a gente sentou e se organizou, e o livro foi publicado em 1º de dezembro de 2020. Era uma preocupação da editora de lançar esse livro ainda com todo o editorial do ano pandêmico de 2020. E foi uma grande
sacada da editora, porque eles já estavam prevendo a busca por livros, por referências já das escolas no começo do ano letivo. Então chegou em janeiro, o livro ele conseguiu atingir aí uma vendagem muito bacana, chegou a estar entre os 20 mais vendidos da Amazon. Aí ele começou a expandir, começou a vender, ele ficou 7 semanas nos 20 mais vendidos também de educação, ou seja, ele começou a tornar-se uma referência. Hoje nós temos, né, vários livros de vários autores também renomados que pesquisaram e já tem eu falo até que eu tenho que atualizar, eu tenho que fazer um volume 2 do meu livro, porque ele foi escrito em meio com eu falo, né, a gente trocou a roda do carro com o carro andando, então a gente atropelou algumas coisas também para que o livro ainda pudesse sair, e algumas coisas a gente já olha hoje, já fala assim, já poderia ter mudar isso, mudar aquilo, então talvez numa revisão subsequente talvez possa ser aplicado. E o mais legal sempre é o feedback, né? O feedback da onde o livro se estendeu, sendo vendido para vários países, né? Itália, Inglaterra, Japão, Portugal, Espanha, Canadá, eu vou tentar lembrar todos aqui, México, na Índia, eu nunca pensei em ter um livro meu sendo vendido na Índia. E o feedback é sempre interessante, até mesmo de autores. Então eu recebi um feedback bem legal de autores que também estavam falando sobre pandemia e me citam ali, né? Citam que o meu livro serviu de referência para que eles pudessem também, claro, eu já tive acesso a alguns livros, mas assim, livros escritos por 3, 4 pessoas, né? Um compilado, uma coprodução dentro até mesmo da academia, né? Dos centros acadêmicos, as pessoas que estão disponíveis para poder pesquisar 2 anos e escrever, ter acesso às novas possibilidades. Muito legal. Mas seu livro já foi traduzido para outros países também ainda ou não? Ele sai esse ano em inglês. Uau. Até em abril, por causa do prêmio, né? Então, ano passado tem uma premiação que é o Latin Books Awards. É uma premiação, a maior premiação para livros latinos do mundo. E aí, pra você ter uma ideia, Garcia Marques, Pablo Neruda, o Paulo Coelho também já recebeu esse prêmio. E aí foi muito interessante quando a editora veio e falou assim: olha, você tá na lista de possíveis indicados. Então, possíveis indicados. Eu falei, já cheguei longe demais. E quando ele foi indo e aí eu vi que eles anunciaram que estaria na categoria não ficção língua portuguesa. Então, assim, não é na educação, é na categoria para livros portugueses e não ficção. Ou seja, eu concorri com livros de diversas áreas não educacionais. Eu pensei, cara, não vai chegar a tanto. Já cheguei ao limite, né? Já bati no topo. E aí ele foi indo e até que 17 de novembro do ano passado foi a premiação. Antes da pandemia, ela ocorria presencial na Califórnia. E aí, já nesses 2 anos, de 2020 e 2021, ela foi virtual. E aí, no dia 17, eles anunciaram e eu ganhei o prêmio. Então, assim, depois que ele conseguiu, esse livro conseguiu ter esse alcance e a premiação, que o credencia ainda mais, porque pensar que é um livro de um professor brasileiro e chegando a um status de uma condecoração muito grande, potencializa ainda muito mais. E assim, aí vieram já, né, primeiro língua inglesa, depois a gente vai para língua espanhola, ou seja, já é uma tendência. Eu já confesso para você que não é que eu esteja me desapegando do livro, mas eu já estou pensando já em novos temas, né, a gente já está sentando com a editora para ver, esse ano eu já começo a escrever um próximo livro também, já, né, tentando pegar um pouco já mais da minha área, que é especificamente que é a área da ciência, mas assim, é um livro que eu tenho muito carinho, lógico. E, assim, a gente fica sempre gratificante saber aonde não podemos chegar, e o alcance quando a gente chega é nostálgico. Não, e assim, um caminho inverso, foi a editora que te procurou, né? Se a gente for pensar, sim, que a sim. maioria dos autores estão procurando uma editora para publicar, buscam quem que poderia publicar o livro. A gente já tá aqui com um expresso, assim, duplo num nível superior só por essa percepção. E aí, o que a gente pensa? Você tem ciência, que você falou dessa parte da NASA, super interessante, biologia e jornalismo, que são coisas que você pode estar falando tanto sobre a pandemia quanto sobre a educação. Que aí vem da evolução do próprio ser humano, que eu vou entrar um pouco nisso, vou por curiosidade, acredito que eu não seja a única, quanto o olhar
do professor. Que do professor eu vejo, assim, um crescimento pessoal muito grande. Você fala muito, assim, quando eu posso ver a essência do livro é não pare de crescer, né? Não pare de olhar para os seus erros como parte de um aprendizado e da mesma forma você vai lidar com seus alunos. Que é quando você não trava ali, assim. E aí você fala também dos pontos de fuga, porque, pelo amor de Deus, aguentar um monte de aluno, adolescente ou, enfim, turma, não deve ser fácil. Se os pais, enlouqueceram na pandemia, no home, imagina vocês, entendeu? Imagina vocês no dia a dia, aí a gente para ver esse dia a dia, estando com eles. O ensinar, entendeu? Você vem com esse lado de comunicação que auxilia muitos professores, como você falou, que não tinham e-mail. E, então, assim, você pode ser um aporte para isso, de comunicação, de professor, né? E aí você fala de uma parte que, assim, busque seu ponto de fuga no livro, assim, busque aonde você consegue, tipo, desestressar, né, dessa vida. E aí isso... E esse dia eu estava estressado. Quando comecei a escrever sobre isso, eu falei, cara, vai ser em primeira pessoa. Então me conta disso, porque aí eu quero ouvir sobre, assim, histórias de pandemia, histórias de professor e seus pontos de fuga. Não, esse dia eu tava dando aula e parecia que eu tava numa sessão espírita, com todo respeito, mas eu ficava, né, José, as câmeras fechadas, né, eu ficava, Ana, você está aí? Aquela coisa assim de tentar, vira uma sessão espírita. Eu falei, olha, cara, tá difícil, porque são 50 minutos eu falando e os alunos, eles não sabiam como interagir. E os pais, eu acho que os pais, aqui, a gente tem um reconhecimento, lógico, da família, mas eles perceberam, eles falaram assim, cara, como que vocês conseguem? Ensinar não é fácil. Eu acho que muitos pais que tinham certo receio, falaram assim, não sei o quê. Eu acho que o olhar pro professor mudou muito depois dessa pandemia, de olhar e falar assim, realmente, muito complicado, é uma responsabilidade, porque a gente tem que separar, Júlia, educação e escolarização. O que a escola entrega na formação do ser pensante e crítico social e a educação que a família trabalha. Então o pai olhou-se e se viu peraí, eu tenho que trabalhar com meu filho agora, eu tenho que acompanhar, e viu que não é fácil. Ninguém pode aprender por você. O que nós fazemos, a educação, né, dentro da escola, que é a escolarização, a gente faz a mediação da aprendizagem. A gente entrega instrumentos em forma de conteúdos, né, porque informação não vira conhecimento, o que vira conhecimento é conteúdo. E aí vem o professor. Então todo mundo vem com essa questão de que, a questão de autoaprendizagem. Cara, você precisa de ter alguém mediando o conhecimento. Nós estamos repletos de informações. Só que se eu pego essa informação e não sei aplicá-la, ela não se tornou um conhecimento. Me explica mais. Não seria um filtro. Não é um filtro. Porque mediação... Como assim? Se eu fosse olhar com o excesso de informação que eu tenho, né? Que nem algoritmo, é um filtro. Vocês, professores, não seriam um filtro? A gente faz a transformação. Então, assim, eu tenho uma informação aqui e eu quero aplicá-la amanhã na minha aula. Eu tenho que trabalhar dentro das problemáticas de aplicação. Então, o professor pega a informação, converte para conteúdo e entrega conteúdo para o aluno. O aluno recebe o conteúdo, não de forma pacífica, mas de forma ativa. Ele vai trabalhar esse conteúdo através de problemáticas. Ele precisa entender. Quando o professor passa um questionário, é uma forma de entregar problemática para que os conteúdos sejam aplicados. A informação está diversas, as informações diversas estão ao nosso alcance. Mas se eu não sei pensar em cima dessa informação, se eu não sei aplicá-la para resolver um problema, ela não é um conhecimento. Então, o que o professor faz dentro da didática é pegar a informação e aí vem o plano de aula. Como que eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da evolução? Se eu entregar somente informação para os meus alunos, não faz sentido nenhum para eles. Agora, o professor vai dentro da didática trabalhar essa informação, convertê-la para conteúdo e entregar na aula, dentro de projetos, dentro de resoluções de debates, dentro de documentários. Aí vem uma lista imensa, mas eu preciso entregar conteúdo. Então, por isso que o professor é importante, porque ele vai trabalhar dentro de um processo de que o aluno vai aprender através desses conteúdos. Se você parar para pensar, então o professor, ele é o intermediário que vai fazer essa conversão. Então muitos professores falam assim, nossa, vai chegar uma hora que não vai precisar mais de professor. Não, sempre vai precisar de professor, porque a pessoa sozinha, ela não consegue fazer essa conversão, essa criticidade. Quando eu trabalho, por exemplo, aquecimento global, não é somente os conceitos vagos que eu tenho listados. Por isso que o Enem ele é uma excelente forma avaliativa, porque o Enem não quer só saber o isso é isso, não, ele quer saber se você sabe pensar e refletir e trazer possibilidades de resoluções para a problemática. Quando o aluno consegue pegar uma questão e entender, e não importa o que eu sei,
Desculpa, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, dentro de uma análise de que... Por isso que é a questão dos exercícios de ser trabalhado, de você entender o que a banca quer de mim, o que o CESP quer do aluno. O CESP quer do aluno é um aluno que pensa, um aluno crítico, um aluno que enxerga o problema do aquecimento global, não somente com informações, mas como é que a gente resolve isso? Como está acontecendo isso? Uma análise histórica sociocrítica, uma análise social. Eu sou um ser participante. Que é diferente do jornalismo, desculpa te interromper, que é completamente diferente de dados. Isso! Ó, eu te entrego, e aí as inferências, as interpretações, por exemplo, você faz um texto jornalístico trazendo, né, a sua visão, opinião, ou análise simplesmente de fatos, de pontos específicos. E aí é muito importante porque você precisa trazer as referências num texto onde, beleza, se eu falo muito para meus alunos a seguinte frase, que pensar dói. Por isso que muitas pessoas se apropriam do pensamento alheio, porque é mais fácil, dá menos trabalho. Só que eu não sei de onde veio, eu não pari, segundo Sócrates, né, a maiêutica das ideias. Eu não pari essa ideia, ela não me pertence. Tornar-se próprio, né, é a propriedade do conhecimento. Então eu falo para meus alunos, eu não vivo a sua vida. Então o aluno pergunta, professor, por que eu tenho que saber o funcionamento de uma célula? Eu falo, não sei, eu não vivo a sua vida. O filme Quem Quer Ser um Milionário, ele traz muito disso. Nós não sabemos quais problemas, quais questionamentos a vida irá nos trazer. Mas quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado eu vou estar para solucionar ou amenizar esses problemas. Então o conhecimento, ele é a nossa maior ferramenta para as adversidades da vida. Então eu não sei que hora que talvez chegue eu falo para eles, eu tive que aprender Bhaskara. Eu até hoje não apliquei Bhaskara em momento nenhum, mas ela foi importante, até como divisor de águas. Até para saber o que eu gosto, eu tenho que saber o que eu não gosto. Eu tive que ver Bhaskara e falar assim, eu amo célula. Mas é importante, essa experimentação, ela é importante. O professor é aquele que oferece, que oferta para o aluno. Porque numa sala de 40, eu posso atingir 10. E tá ótimo. E os 40, eles experimentaram e não gostaram, igual o Giló. E isso vai se encaminhando para uma formação autocrítica, entende? O aluno, quando eu falo para eles, olha, assistir aula não é estudar. Estudar é você sentar a sua bunda na cadeira e começar a fazer uma revisão autônoma desse conhecimento todo. Você não estuda para fazer a prova, você estuda para estar preparado. A prova é uma forma de... Igual eu falo para eles, o mais importante da prova não é o que você acertou, é o que você errou. Você entender quais os pontos ficaram vagos. Vygotsky fala muito disso, sobre a zona de desenvolvimento proximal, entre o que eu sei e o que eu quero saber. E qual é esse vale? E o professor faz isso, avaliações diagnósticas. Quando eu avalio meu aluno, eu parto do ponto da onde ele sabe, uma avaliação diagnóstica prévia, ou seja, o aluno já sabe o que é uma célula, então ele já pode aprender o que é um órgão. Se o aluno não sabe, o aluno quer aprender evolução, mas ele não sabe o que é uma célula, e ele tá doido para aprender evolução. Eu tenho que trabalhar a célula para chegar na evolução. É igual uma vez o Einstein estava dando uma entrevista em Viena, na Áustria, e ele foi questionado por alguns jornalistas que não entenderam, eles leram os artigos e eles não entenderam a teoria da relatividade e foram falar diretamente com o dono, né, o autor da obra em si. Falaram assim, o Einstein, velho, eu não entendi, não li nada, o Einstein vai me ensinar. Einstein, explica pra gente a teoria da relatividade. O Einstein, beleza, eu explico, mas vamos fazer uma troca, o Einstein disse. Vamos fazer o seguinte, primeiro você me explica como é que se frita um ovo e eu te explico depois a teoria da relatividade, fechou? Aí o jornalista, fechou, beleza. Aí o jornalista tava começando a falar, né, uma forma tipo, igual o Louro José na Maria Braga, finado do Louro José, explicando aquela questão bem gastronômica. Aí o Einstein interrompeu, falou assim, olha, calma lá. Antes de você explicar como se frita um ovo, leve em consideração que eu não sei o que é um ovo, não sei o que é um óleo, não sei o que é uma frigideira, não sei o que é um fogo, não sei o que é um fogão. Não sei nada disso. Me explica agora como se frita um ovo. Entende? Que o aluno tá ali e muitas vezes ele tá batendo num ponto de dificuldade onde a base não foi trabalhada. E aí que o professor tem que trazer para ele, calma, você quer entender evolução, mas eu preciso que você primeiro entenda o que é uma célula. Porque se você não souber o que é uma célula, você nunca vai entender o que é evolução. E você vai ficar com 2 espaços vazios. E sempre vai ficar frustrado, porque o seu objetivo era evolução. Entendeu por que o professor nunca vai ficar sem um espaço que é necessário? Porque é o professor que vai observar esse vale, segundo Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. Entre o que eu sei e o que eu quero saber, há um espaço. Como que eu completo esse espaço de
conhecimento, de conteúdo e não de informação. Perfeito. Que muitas vezes a própria pessoa não tá vendo, né? Uma cegueira interna. Não, ela não consegue. Exatamente. Ela não consegue. Ela precisa ser... A autoavaliação, muitas vezes, ela não funciona. Porque a gente meio que... A gente frauda, a gente burla, a gente tem os nossos mecanismos. Não, isso aqui tá muito difícil, deixa eu fazer o fácil. E aí se ilude, entendeu? Vai pro que eu te falei, pensar dói. Então ela vai pra onde menos incomoda. Quando começa a incomodar, eu falo, galera, quando começar a doer, quando começar a incomodar, quando você quiser jogar seus cadernos, seus livros no lixo, é a hora que você tá aprendendo. É a hora que tá começando, é igual a atividade física na academia. Você entra na academia e você começa a malhar. Você vai sentir dor nos primeiros dias, nos primeiros meses. A dor é um sinalizador de que o seu corpo está se transformando. O cérebro também reage dessa forma. Porque para ele é muito mais fácil de dar recompensas sem exigir um exercício, um gasto energético, metabólico, neurológico, porque gasta, porque você vai estar abrindo ali o espaço e teu cérebro, não, vamos trabalhar com os hábitos. Você está quebrando teus hábitos. E aí você vai. Por que é tão difícil um adulto aprender uma nova língua? Porque está engessado, a área do hipocampo está engessada ali. Para vir algo tão novo, tão de uma forma brusca, onde você não tem pontos de acesso. Vamos supor que você não fale francês. A partir de amanhã você coloca amanhã é dia 7, então dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, já vou eu começar a aula de francês. Cara, eu não tenho base. Aí eu descubro que abajur é francês e que croissant é francês. Aí você vai pegando, mas são pequenos pontos. Então eu falo pra eles, quem não tem dúvida de nada é porque muitas vezes não sabe nada. A ausência de dúvida é um sinalizador de que falta muito. Quando eu falo, galera, alguma dúvida? Não. Eu falo, é preocupante. Porque a dúvida deveria existir agora. Porque a dúvida pelo menos, começou aqui uma linha de conhecimento. Ela precisava ter um ponto de esse espaçamento. Se não te incomoda, não, tá tranquilo, professor, eu sei tudo. Nossa, como isso me dói. Quando o aluno fala, não, professor, tá tranquilo, eu entendi tudo. Eu falo, não, é um perigo. Porque nem eu sei tudo. Essa questão, eu falo muitas vezes na sala, Júlia, que sou eu contra o Google, que é uma disputa desleal de conhecimento, né? Uma coisa é você pedir que eu te traga conceitos, uma explicação que o Google vai trazer de uma forma muito melhor. E aí o aluno olha e fala, professor, o Google tem muito mais informações. Claro, serve para isso. Mas será que o Google, ele serve como uma referência de busca? E aí o que eu falo para eles também, nenhum texto é neutro. Então todo texto que eu pego, eu tenho que ver quem escreveu esse texto, quem falou, quem é essa pessoa, quais são as influências. Será que é um texto que tem uma tendência a levar para um outro ponto de pensamento? Qual que é a base? Eu ainda falo mais agora nesse período que a gente está discutindo tanto sobre política, que é importante. Assim, qual é que é a indução que esse autor está te levando? Ah, não, professor, é um livro tranquilo. Será mesmo? Não tem ninguém é neutro. Então, ele vai te fazer a forçar a pensar algo. É o que eu falei. Então, como pensar dói, é mais fácil eu pegar um pensamento que eu acho lindo, lá, que a gente já viu várias citações que não são dela, né? Uhum. Mas a gente tem várias citações de pessoas, Clarice Lispector. Então, nossa, Clarice Lispector nunca falou isso, mas coloca, nossa, eu acho bonito, é impactante, as pessoas vão achar que eu sou intelectual porque eu tenho frases vagas, recortadas, são recortes de pensamentos. E quando pede para você aplicar esse pensamento ou se aprofundar nele, você não consegue, você é raso, porque você acabou o recorte. Fale mais sobre esse pensamento. Não, aqui é a minha área limite, entendeu? Porque não foi você que produziu, não foi você que chegou. Igual, por exemplo, filosofia. Eu leio, por exemplo, quando eu pego um livro de filosofia, eu passo um ano lendo um livro de filosofia. Mas claro que lendo outros. Aí meus alunos, professor, mas por que você passa um ano? Porque eu fico numa página, horas em uma página. Eu volto, reflito. A filosofia é assim. A filosofia é a prática do pensamento, é o exercício que você faz em que, se você tá entendendo, tem algo de errado, a princípio. Você vai e fala assim, não entendi nada. Opa, então aqui já eu vou reler novamente. Eu falo, galera, pega Nietzsche, vamos ler Nietzsche. Eles começam a ler Nietzsche, começam a ler Kant, falam, professor, não tô entendendo nada. Ótimo, esse era o ponto principal. Essa alfabetização que a gente espera de você, que você não entenda nada e te gera uma inquietação, porque você vai buscar entender. Eu não quero que você feche e, não desisto. Não, vai forçar você. Por que eu não entendi isso? Eu sou alfabetizado, eu sou letrado, eu tenho um diploma, e isso eu falo pros professores. O professor tem a humildade de chegar e falar assim, cara, eu não sei, vamos descobrir isso aqui junto. E é isso que eu trago também dentro do livro, da proposta de que o professor tem que ser muito humilde, ainda mais nesse período que eu falei do conflito e que você tem um acesso. O aluno estava ali, estava dando aula, o aluno ia lá e pesquisava e vinha com uma pergunta de, sei lá, de Stanford, Harvard, falava, meu Deus, da onde esse aluno tirou isso? Te testando. Vou ver se o professor é bom mesmo? Vou ver se esse cara sabe? Não, olha, e você fala, galera, não sei tudo e o que eu não souber a gente vai atrás junto e vai descobrir juntos.
né? Fora a idade também, né? Depender de vocês serem professores e aí vocês estão com aqueles adolescentes ainda querendo bater de frente, enfim, por isso eu falo, fora a idade de quem é seu público ainda como professor. Porque tudo isso... Professores... Alunos que nunca me viram, tiveram aula comigo durante 2 anos. Aqui, assim, nunca tiveram, não sabem o seu cheiro, não sabem o seu sorriso. Você é um estranho. Você é um estranho falando com um aluno diariamente, falar, cara, que saco, eu tô aqui, ele fechava a câmera, ia pro joguinho. É complicado isso também, porque o pai via e falava, pô, tô pagando uma escola cara pro meu filho, no caso das particulares. Na escola pública, então, a gente nem se fala, né? O professor fazia uma apostila, mandava, e aí os pais tiveram que sentar com os filhos e fazer com eles e ajudá-los. O pai fala, eu não sou professor, eu não me formei em educação, não tenho pedagogia, como é que eu vou ajudar meu filho a estudar? Assim, se isso lá, desde lá de trás já tivesse sido trabalhado, saber que não é só a escola responsável pela aprendizagem, né, das crianças, fora dos adolescentes. Fora os traumas dos pais, nem todo pai teve uma boa educação, se a gente olhar numa percepção. Não, tradicional, educação Exatamente. Tradicional, a nota bring the wall. Agora eu vou pegar uma parte que você falou aí, que pensar dói. Eu vou puxar dessa frase. E eu queria saber, como professor, qual, assim, na sua evolução como professor com essa pandemia, o que te dói e que você quer fazer esse movimento de mudança? Você falou, pensar dói, é aí que dói. Quando dói é que você tá aprendendo. Me dá aí a sua grande dor em tudo isso. Porque, claro, espremeu, saiu um livro. Foi maravilhoso. Mas foi uma dor. Você parou lá, escreveu, você viveu, foi experiencial, assim, que eu posso dizer, né? Eu tava ali buscando um ponto de fuga. Você não falou qual o seu. Eu quero que quem aqui no podcast possa ouvir e dar uma dica, dar os pontos de fuga pra gente, de desestresse. Mas volta pra mim e fala, como professor, o que doeu foi isso e eu tô trabalhando isso pra melhorar. Porque não é fácil. Não é fácil ser professor, não é fácil ser aluno, não é fácil ser mãe, a pandemia continua, a gente tá presencial. E assim, as ferramentas melhoraram muito de tecnologia, muitos vão continuar em híbrido, não só híbridos, mas completamente online. Para educação, de um certo modo, otimizou custos. Eu posso olhar mercado em alguns, reduziu o custo, né, para gestão escolar. Eu vejo isso nas faculdades, tem muita faculdade que vai manter online, educação de adultos. E aí eu te pergunto, dói. Você falou que pensar dói, evoluir dói, e aí aonde que doeu que você tá fazendo esse movimento? Como professor e como autor, porque vem um segundo livro aí, eu quero saber então o que vem de novo. Particularmente, aonde me dói ou onde me doeu? Passado, presente? Qual o movimento que vem essa evolução de professor e evolução de autor? A dor, ela vem pela responsabilidade de não praticar uma inércia, de você se sentir... os alunos são protagonistas, né, da educação. O professor é o mediador. E aí você eu vou colocar da onde me vem uma responsabilidade muito grande da dor de falar assim, cara, de alguma forma eu tenho que contribuir tendo esse acesso que é a coluna no jornal. Então, eu acho que a dor é você pensar assim, como que eu posso chegar nessas pessoas? Não que eu tenha ou tivesse todas as respostas, toda a solução, a mágica para que resolver os problemas, mas eu acho que dentro de um espectro muito, muito grande, você ter uma ferramenta que é um jornal e ter um espaço de uma coluna de educação e eu me coloco como um ponto de ser um professor jovem que consegue ter acesso a quem está chegando e a quem está no meio do processo e olhar para esses dois, me doeu muito pensar assim que algo precisava ser feito. As vozes precisavam chegar, né? Dar vozes a esses professores que clamavam por uma reforma da educação há muito tempo, antes da pandemia. A gente já está batendo na tecla, falando, olha, esse tipo de ensino, esse modelo de ensino está defasado, as tecnologias... Júlia, se a gente já estivesse trabalhando essas tecnologias há 10 anos, quando elas começaram a chegar, sabe, pensa 2010, 2011, sabe, as escolas se renovando, as escolas trabalhando a formação dos professores, sabe, se atualizando, se reciclando, se tivesse isso na pandemia, a gente já estaria preparado. A gente ficou com um modelo muito arcaico. Eu gosto de falar assim, se você pega uma pessoa, exatamente, essa pessoa ela de 1900, pega essa pessoa, viaja no tempo. Você foi lá em 1900, pegar uma pessoa, né, com 122 anos, né, de espaço, trazê-la para hoje, se eu colocá-la numa igreja, ela reconhece a missa. Certo ou errado? Certo. Errado.
Não, errado. A missa 122 anos era o padre de Costa, o padre em latim. Se chegar hoje, se essa pessoa chegar na missa hoje, ela vai ver cantoria, vai ver o padre de frente, vai falar, não, isso aqui não é uma missa, não, é a missa. 122 não, anos algumas mudanças, depois... mas os rituais continuam, não? Mas ela vai ver, ela vai estranhar. Ela fala assim, nossa, mudou. O padre tá falando em português, mudou pra caramba. Uhum. O padre tá cantando, os animaizinhos subiram de 2 em 2. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Não tinha isso. Agora, se você pegar essa mesma pessoa e botar numa sala de aula, ela reconhece. É o mesmo modelo do começo do século XX. O formato Entende? Cadeira, sentados, alunos Mesmo pra olhar. formato, cadeira, uniforme, professor na frente, palanque, quadro, professor falando, aluno respondendo, questionário. Algumas mudanças. Antes você levantava para o professor falar, existia a palmada, tem algumas pequenas mudanças. Mas assim... Eu não tô sendo a favor nem nada, eu tô só mostrando, porque eu acho que na igreja ainda algumas coisas se mantêm, né? E algumas, eu tô tentando trazer o contraponto disso. Mas ela vai ver mais mudanças na igreja do que na educação. De formato, de modelo, de eu tô colocando isso até 2019, tá? Esquecendo 2020. E aí, o que acontece? As escolas voltaram à atividade presencial e tá todo mundo assim, os grandes pesquisadores, estudiosos falaram, olha, prejuízo, 10 anos. Prejuízo é de 10 anos. Para tentar pegar desde os pequenos, a alfabetização, essa retomada, porque os alunos tiveram um progresso, não intelectual, de aprendizagem, mas eles passaram 2 anos. Então, o aluno que estava no primeiro ano, hoje está no terceiro. Com a cabeça, o conhecimento da onde? Do primeiro. E o cérebro, ele trabalha com a maturidade cognitiva. Então, uma criança de 5 anos, ela tem que receber e ser estimulada com 5 anos. Quando ela está com 7, ela já tinha que estar em outro estágio de aprendizagem. E aí você retorna aquela alfabetização que era para ter sido com 5. E aí isso vai gerando o quê? Pulando. Aí você fala, não, mas são 2 anos. Não, mas cognitivamente, de aprendizagem, porque tem aluno que não viu nada, só participou ali presença e passou, e não sabe. Não, e não aí, passaram todo mundo, né? Tiveram essas... Passou, tiveram, a secretaria lançou que, tipo, passa todo mundo, pega leve. Exatamente. Né? Então, tendo presença, tá passado. Só que o que acontece? A gente tá voltando agora, não vai ter retomada. O professor não vai chegar, galera, vamos fazer a retomada aqui, não. É quinto ano. Professor, não sei. Aí já tem um grande problema, porque você sabe, ele não sabe, e o professor tem que trabalhar com o quê? Com a sequência de currículo. Não mudaram os currículos. O currículo do quinto ano é o mesmo antes da pandemia. Não tem solução para o que foi deixado para trás. Né? Ninguém chegou e trouxe uma nova proposta. Assim, não, tá aqui e tal, vamos... Não tem o que fazer. E por que não fizeram? Porque, olha, plantão de dúvida, tipo assim, eu tô dando exemplos de pequenas coisas que poderiam... Plantão de dúvida, sei lá, separar o horário para conteúdo de retomada, como você acabou de falar. Grana, né? Grana. Você já parou pra pensar o quanto e o que talvez... Me conta o que você acha do homeschool, dessa situação toda. Eles ganharam... Entendeu? Eles ganharam força, óbvio. Ganharam força. E por que não? Bem, eu penso assim, você tem que saber quem está fazendo, se o pai tem preparo para isso, né? Aí eu falo muito assim, a teoria do homeschool é ok, na teoria, mas e a aplicação? Quem vai mensurar? Como é que você vai saber o preparo desse pai para colocar, não, eu consigo e tal, e aí? Você tem esse qualificatório e quantitatório para poder chegar e ir lá na frente e falar assim, nossa, formei, né, meu filho tá bom, né, tá aqui aprovado, sabe? Aonde está o sarrafo é muito alto. Eu falo, o pessoal quando comenta, eu falo assim, olha, eu dou aula como se fosse para minha filha. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande você ensinar o outro a conseguir pensar, né, a conseguir raciocinar, a conseguir aprender. Porque eu falei, muitas vezes eu tenho as minhas influências e eu e você, nós trazemos a nossa formação lá de trás, década de 90, que eu falo que é a década mais trash. Quem viveu a década de 90 vive qualquer década, né? O politicamente correto ou incorreto eram diferentes, né? Tipo, Mamonas hoje não existiriam, seriam cancelados. Os próprios Trapalhões, ou seja, tô pegando análises culturais.
Ou seja, nós temos uma base referencial que se eu chegar para você e falar aqui agora, você vai entender perfeitamente, porque faz parte da nossa formação. A gente teve, por mais que nós tenhamos tido vivências diferentes, em estados diferentes, professores diferentes, a gente se comunica em algum ponto. Esses meninos não. Esses meninos têm um leque de acesso que vão formar personalidades morais, éticas, muito diferentes do que a gente está acostumado. Então, hoje em dia, você, por exemplo, na minha época eu falo, eu nunca poderia imaginar que denegrir teria um peso tão forte quando, sabe, como tem hoje. Então a gente está o tempo inteiro pisando em ovos, né? Com muito cuidado, porque hoje você já tem todo um acesso muito grande aos juízos do que é certo e o que é errado. Então o professor tinha um poder muito maior na nossa época, ele era autoridade. O professor vinha como autoridade, ele tinha um conhecimento, tá tudo certo. A gente estudava através de Barça. A gente estudava na biblioteca e tinha os livros, as enciclopédias, os almanaques. Eu estou trazendo aqui, já fazendo meio que um negócio meio que retrô, mas só para mostrar que hoje em dia é isso, você tem ninguém sai neutro também. Eu estava falando da questão da neutralidade, é um ponto que eu gosto muito. Essa nossa conversa, a gente já sai um pouco transformado. Todo livro que você lê, todo filme, tudo que você acessa, uma ida ao cinema, ao teatro, uma exposição, tudo você sai transformado. Você nunca sai o mesmo de quando você começa. Até mesmo uma conversa num bar, você vai ter pontos onde você vai entender. E aí o que é importante a gente colocar, Júlia? Que eu mostro para meus alunos as ferramentas. E aí eu acho que nenhum homeschooling vai conseguir trazer isso. Se você vai para um debate, você tem que usar argumentos e não opinião. Opinião, ela não traz um referencial, ela é vaga. A minha opinião, ela é própria, e aí eu vou externá-la quando eu for solicitado, quando eu for perguntado, mas ela não é detentora de verdades. Ela é a minha verdade, mas não é verdade popular, social. No debate, não. No debate, você traz argumentos. E aí eu vou trazer todo o meu leque. Quer falar de viagem no tempo? Vamos debater sobre viagem no tempo? Eu vou trazer o Einstein. Eu vou trazer o cara que, é a grande referência para isso. Para justificar sobre buraco negro, espaço-tempo, né? Entender todo esse processo. Não sou eu que estou dizendo, é o Einstein. Então, esse é o argumento. Quais são os dados? Quais são os números? A educação no Brasil hoje está péssima. Tá? Com base em que você diz isso? Na sua vivência, no que você ouviu alguém falando, ou porque você analisou os dados e viu o PISA, o exame anual, né, de português e matemática? Você tem, porque aí mostra que o Brasil teve um declínio. É o acesso à evasão escolar, a formação, as notas, né, que nós temos tanto da Prova Brasil, que é importante, que vai mensurar anualmente o conhecimento desses alunos. Aí eu te trago os dados, a nota máxima é 5, as escolas estão tirando 2,3. Opa, não é a minha opinião, são os dados comprovam por si só. E aí o homeschooling não vai trazer isso, porque a escola é o lugar onde você pratica esse debate, você convive com as diferenças e tenta aceitá-las. Ou seja, a minha opinião não sobressai sobre a de ninguém, dentro de um trabalho expositivo, dentro de uma palestra, dentro de um seminário, e aí você vai trabalhar com os reagrupamentos, e você vai ver que as suas habilidades se somam às habilidades dos outros. Então eu consigo resolver até esse ponto, mas quando eu somo com a habilidade do outro, eu potencializo para resolver o problema. Aumenta repertório e media conflitos, basicamente. Porque você vai olhar pro outro e é o que acontece socialmente, sabe? A gente vê agora pessoas, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles não sabem receber críticas. Peraí, não, mas não conseguem trabalhar em grupo. Por quê? Porque é o meu que prevalece. Peraí, mas você não tem, querido, você não tem habilidade pra tudo. Você tem que se somar. E você vê que quando você soma 3, 4 ou 5 no trabalho que nós temos, você vai fazer o quê? Você dá um upgrade. A humildade, ela é importante nesse ponto, e a escola traz isso, sabe? Ninguém sabe mais do que o outro, e você precisa do outro para que o problema seja, se não resolvido por completo, pelo menos amenizado, e você vai aprendendo com o outro. Não sei desenhar, não sei fazer alguma coisa, a parte artística, parte comunicativa, de oratória, parte de resolução de exatas, é o que você falou do repertório, e aí eu aumento o meu leque de disponibilidade e falo, putz, isso aqui é massa, bacana, cara, aprendi tanta coisa com fulana, porque fulana leu coisas que eu não li, e ela me alimentou dentro de um debate, dentro de um processo, e eu revi as minhas opiniões pessoais. Olha só, que bacana. E aí no homeschooling ele não vai ter isso. Ele vai se achar o centro de tudo. Como é que ele vai ter o conflito? Como é que ele vai ter o confronto das ideias? Que hora que ele vai ter o embate e fala, não, queridão, calma aí, aplica isso aí, deu errado. Eu falo muito de laboratório, que é onde eu trabalho. A ciência, ela vem para amenizar a incerteza. Professor, eu não consegui, deu 30% certo. Cara,
pra quem partiu do zero, 30 é ótimo. A gente não tinha nada. Perfeito. Até, assim, perfeito, porque cada núcleo, cada família é um núcleo, e aí se você tiver novos, se você até olhar em conjunto, eles melhor se adaptam depois dos conflitos, na troca de experiências para gerar um novo. E aí, sobre evolução, me dá alguma fala em relação a isso? A gente tá aí na pandemia, a gente tá vendo que, de uma certa forma, as escolas não estão evoluindo para fazer esse lado híbrido, vamos dizer assim, entre o ano passado e esse ano, né, em educação. E seres humanos, você fala muito sobre a nossa evolução. O que você acha que é? Porque eu acho que o seu livro vale pra vida quando eu olho a percepção das dicas práticas em vários conceitos. Não sou professora, né? Não sou professora, mas como uma mediadora de informação pelo Bistrô, o que você me fala comporta pra mim. E qualquer pessoa oferece um compartilhamento de informação, seja num ambiente de trabalho. Sentei lá, tô conversando com uma amiga, tô mediando, né? Então, fica aí, assim, a essência do livro pra mim é muito esse foco de crescimento pessoal. Com a pandemia, com biologia, com seu olhar de ciência, o que você acha que a gente vai ter de crescimento aí? Pode ir pro lado da ciência, ou, enfim, me ajuda com essa troca. Você fala de evolução. Porque evolução é mudança, né? Toda vez que você fala que algo evoluiu, ela mudou. E aí você tem dois tipos de evolução, né? Tanto é que no obituário evoluiu para óbito. Então nem tudo que evolui positivamente. Então a gente tem que entender para onde que essa evolução está caminhando. Você quer saber mais sobre um ponto cognitivo, educacional? Só para pegar uma... O que você quiser trazer. Senão a gente vai varar a noite aqui, cara. Não, o que você quiser me trazer. Eu acho assim, eu gosto muito dessa questão dessa transformação, que a evolução ela é gradativa e muitas vezes ela não é tão perceptiva aos nossos olhos. Muitas vezes quem percebe a evolução são os outros quando nos veem e vê que a gente mudou de algum certo ponto. Eu acho que cognitivamente, eu vou pegar mais para minha área, eu acho que a gente conseguiu evoluir ao ponto desse reconhecimento e da nossa importância. Muitas vezes pelo distanciamento. Por exemplo, eu fiquei 2 anos sem ver minha avó. Quando eu encontrei minha avó, me veio uma sensação de que meu maior medo, talvez, dentre todos, talvez fosse de perdê-la durante essa pandemia. E eu acho que nós evoluímos para um lado mais sentimental, mais afetivo, de reconhecimento, de gratidão, eu falo por mim, de gratidão entre os nossos entes. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis e valorizando muito mais o contato amoroso e afetivo. Claro que nós tivemos conflitos de vários pontos, né? Eu estava vendo os dados, a gente nunca teve tantos pedidos de separação e tudo mais, mas eu falo por mim, quando eu vi a pandemia, eu vi o isolamento, vi o lockdown, vi tudo, eu falei, cara, eu tô tendo uma oportunidade única na minha vida de ter algo que eu sempre quis, que era ter tempo. Aí eu lembro que eu fiz uma lista de filmes, documentários e livros que eu falei, cara, esse ano eu vou conseguir não é que eu vou conseguir tudo, mas eu evolui muito. Eu tinha muito tempo. A gente teve esse muito tempo para nos autoavaliarmos. Eu acho que quem conseguiu aproveitar, eu acho que aproveitou bem e saiu bem desse processo de olhar e falar assim, cara, deixa eu tentar de algum modo me ver a minha forma, aonde eu me encaixo, entende? Porque a rotina alimenta uma correria gigantesca e a gente fica muitas vezes automático e para de olhar para si. Eu acho que essa evolução do olhar pro próximo e ver se o outro tá bem, de olhar e receber uma mensagem afetiva, eu acho que até essa busca também, e aí ano passado quando a gente começou a retomar aos poucos, tendo esse contato, as pessoas se olharam e falaram assim, nossa, que bom estar com você novamente. Eu acho que esse ato, esse tempo de isolamento, em algumas pessoas ela serviu para isso. Eu acho que a nossa evolução social, posso estar trazendo um ponto bem, aquele calcanhar de Aquiles, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, de algum modo, talvez a gente não veja isso hoje, talvez o que eu esteja falando não esteja notório hoje, mas eu acho que a nossa sensibilidade para o outro, ela evoluiu positivamente. Dessa questão de que se eu ver alguma ação que talvez, se eu não tivesse a pandemia, talvez eu não é que eu não me importasse, mas não me tocasse tanto como tu me toca agora. Questão de alimentação, questão de cuidado, as pessoas que quebraram financeiramente, e aí você olha para as pessoas que estavam estáveis e hoje se encontram num processo de reestruturação. E o ser humano, a gente só chegou
aqui porque a gente se reinventou desde sempre. A gente se diferenciou das outras espécies para chegar até aqui, pegando a evolução novamente. Então a gente teve uma plasticidade neurológica, porque o nosso cérebro ele conseguiu se diferenciar dos outros pelo processo do córtex. Então não é que nós temos o maior cérebro, mas nós temos o cérebro que melhor processa as ações de conhecimento, que a gente consegue armazenar melhor esse conhecimento. E aí a gente está aqui no meio de reflexão. Sempre. Eu tô muito curioso para saber como daqui a 50 anos vai ser retratada esse nosso presente agora. Como que vão olhar pra gente, vão falar geração pandêmica, né? Aquela geração que conseguiu... Porque nós tivemos uma pandemia também no começo, né? Após o final da Primeira Guerra, que foi a gripe espanhola. Mas você, a gente não conviveu com essas pessoas. Não era retratado pra gente. Eu falei assim, nossa, foram 2 anos de uma gripe espanhola que assolou o mundo. Agora não, agora a gente tem registros e a gente vai passar isso para essas pessoas que virão pós-pandemia e vão olhar e assim, tá vendo isso aqui? Esses hábitos surgiram, essa nova ação social, o nosso comportamento. O ser humano é muito plástico na forma de que, peraí, tem que lavar a mão, tem que usar máscara. Você viu que rapidamente a gente se adaptou. Tudo bem, não é o mais agradável, mas é o mais necessário. Nunca se falou tanto, eu acho que nunca as pessoas souberam tanto as condições, eu falo como professor. Eu já chego em sala hoje, eu já vou falar de vírus, de vacina, os meninos sabem muito. Então eu não parto mais do zero. O vírus não é mais um ser estranho, entende? De tanto que foi batido na tecla, isso vai ser passado para gerações. Esse conhecimento, essa necessidade da vacina, essa importância da vacina, a importância da saúde, a importância da ciência. Eu até falo, nossa, eu pensei que eu ia morrer, eu nunca ia ver camisas dizendo, agradecendo a ciência, agradecendo o SUS, agradecendo tudo que nós temos hoje. Essa gratidão ela é muito importante. As pessoas hoje elas olham para o professor, para o médico, para o cientista, para o enfermeiro, não importa. Por todas as classes sociais, todo mundo consegue enxergar talvez uma importância que a gente não viria lá atrás, pela necessidade. Se não fosse esse pessoal, se não fosse esse grupo, se não fosse toda essa mobilização de todo mundo se juntar e unir, nós não estaríamos dando continuidade à nossa passagem por aqui. E se não fossem vocês, professores, também, né? Por isso que eu... E, assim, os bons, né? Fica a dica que também, assim, a gente faz um corte daqueles que também se esforçam e querem fazer a diferença, né? Então, a sua percepção, que eu acho que vem muito de encontro à visão de codependente, né? A gente se vê codependente do outro. Eu dependo de quem produz uma comida, eu não consigo ter alimento na minha casa se não tiver a produção agrícola, a produção industrial que chegou até aqui. Então, acho que a gente começou também a observar não só aquele que precisa, mas toda essa cadeia também, né? Assim, aquele que precisa, claro, não tô tirando de jeito nenhum essa percepção que a gente vê em situações como a enchente na Bahia ou em outras que a gente criou essa afetividade maior. Eu acho que a gente saiu do piloto automático, né? Olhando pra isso. Perfeito, também. É o piloto automático que cada um saiu, mas uma percepção que somos um organismo, né? Como um todo, como sociedade. Sim. Né? Eu adorei o bate-papo. Quero saber o que você... Assim, eu tô curiosa do próximo livro. Agora eu quero falar da parte do autor, do Felipe Autor. Agora que já... Até do primeiro já sai com premiação, caramba. Cara, você... o grupo da editora falou assim, cara, realmente é um cometa Harley. É um negócio assim, cara, você zerou muito rápido o jogo. Você conseguiu... Mas foi muito certeiro. Foi muito objetivo, né? Claro você aproveitou a oportunidade. Eu vejo que você, assim, você surfou por cima. Você não tava com nenhum peso embaixo. Você surfou olhando qual é o melhor momento da onda. Porque seu livro é prático. Seu livro é extremamente prático. As dicas, como você bota até no título, são dicas práticas. Você foi vários pontos e vários itens. E assim, o que fazer, o que não fazer. Se você for atualizar, eu acredito que sejam em plataformas, né? Até a sua dica de algumas plataformas caíram, como, né? Você fazer conversas em grupos. Hoje em dia, com o WhatsApp que evoluiu, enfim, tudo isso, eu acho que entra muito nessa percepção. Mas você trocou muita prática. Você entrou, faça isso, faça aquilo, vai aqui, pensa assim, entendeu? Vai no mindset de crescimento, meu filho, entendeu? Assim, falando de outro. Não sai do fixo, vai no, entendeu? Sem muito rodeios, né? É o que eu falei, é o be yourself, né? Você vai e já tá ali, é só você colocar em prática, porque você não pode perder tempo. A ideia é mais ou menos essa. E qual o próximo autor? Qual a percepção de você como autor? Qual é o seu próximo livro, se você tá saindo um pouco eu quero... a gente tá com 2 temas, assim, né? Que ainda... Ele vai sair os 2, a gente só não sabe qual ordem, né? Pra gente colocar. Mas eu tô muito tendencioso
ansioso a puxar, porque eu tô muito afim de escrever, eu até falei pra eles, falei assim, nossa, isso aqui pra mim é uma entrega, que é sobre trazer os relatos dos cientistas negros na ciência. Não tem. Então, eu acho como a gente tá muito nessa pegada, eu acho que, assim, não tem nenhum compilado, não tem nenhuma pesquisa de forma didática, mas não para... Eu falo pros alunos, porque os alunos, eles precisam de referência. Quando você fala de ciência, a gente imagina aquela pessoa de jaleco, cabelo desgrenhado, óculos, passando fome dentro do laboratório, cientista, de fato, né, com uma imagem. Eu acho que a gente precisa trazer, e ainda mais aqui no Brasil, nós tivemos muitos cientistas pretos que fizeram a diferença, que fizeram, sabe, uma construção bacana, uma influência ali, e não foram acreditados, sabe, que se perdeu-se no tempo. Eu acho que fazer esse resgate, gosto muito de história, eu acho que para ter esse livro combinando ao mesmo tempo história e ciência, para que os alunos possam ler e se sentir inspirados por eles, e também fazer meio que igual as cotas, né? A gente tenta fazer de algum certo modo, claro, com toda humildade, não sei o que vou tentar resolver um problema ou amenizar uma injustiça histórica, mas eu acho que trazer esse ponto, eu falo porque eu trabalho muito como orientação educacional dentro da área da ciência, então eu trabalho com projetos científicos com os meninos, e você precisa inspirá-los, eu preciso mostrar para que ele olhe e fale, essa é a referência, essas são as minhas referências, e aí me tocou que não tem, são todos de uma linha mais caucasiana, elitista, e a ciência é feita pelos índios, a ciência é feita pelos escravos, os caras faziam ciência, transformavam o mundo, né? E aí quando você pensa numa ciência como uma forma de leitura dos fenômenos naturais, ela não era simplesmente, nunca foi feita somente em laboratórios, com lunetas, microscópios, telescópios, para quem tinha um poder aquisitivo. A ciência era feita dentro de inquietações. A inquietação é o start para que a ciência possa acontecer, resolver as problemáticas ali de uma tribo ou de uma comunidade, de um quilombola, e era feita, né? Tipo, e aí você vê, por exemplo, eu quero trazer um livro, desmistificando talvez possíveis pseudociências, fake news. Você já deve ter escutado sobre leite com manga, não pode porque mata, mas por que isso? Porque, né, os senhores não queriam que os escravos tomassem o leite, roubassem os leites, né, usurpassem do leite das vacas, e aí veio com essa questão, né? Então eu quero trazer alguns conceitos, e aí o livro vai vir muito por isso, trazendo esses cientistas ao longo da história, os pretos, falar sobre essa questão, o racismo na ciência, que eu acho importante, mostrar aonde esse racismo ele criou uma pseudociência e fez com que houvesse uma exclusão de classes, de etnias, mais ou menos por isso. Então, assim, a gente está com esse livro, como eu falei, ele já está bem elaborado na minha cabeça e eu quero passar isso ao longo de 2022 trabalhando. É uma pesquisa que vai ser bem complexa, porque eu preciso ir atrás de fontes, eu preciso ir atrás de informações, ainda mais que eu quero trazer muito mais uma parte brasileira para esse livro, eu quero que ele tenha a cara, sabe, do brasileiro, uma referência, uma pegada sobre as nossas origens, do que trazer algo dos gringos, né? Porque é muito distante, é importante, mas eu acho que quando a gente enaltece, nossa, é maior. E a segunda proposta é um livro voltado para ensino de ciências através de desenhos, como eu já faço, então de novas didáticas, através de, por exemplo, tem um dia que eu vou dar uma aula sobre, sei lá, aves. Eu não uso texto, eu vou fazendo desenhos de aves com as características e eu vou explicando através de desenhos. Então os alunos vão desenhando e eles vão absorvendo ali conforme eu vou fazendo a explicação. Então não é um texto que ele recebe um desenho, e ele vai desenhando as características das aves, e aí ele vai tendo no caderno, e ele vai, é uma nova forma também. Aí eles queriam que eu também trouxesse isso, né? Como usar essa didática de desenhos para o ensino de ciência. Então são esses dois aí. Eu adorei essa do que você falou do racismo, esse nome pode ser até do seu livro, Leite com Manga pode, né? Pode ser você pegar todas essas frases, o mito na ciência, né? Leite com manga pode. Então... seria mais isso, né? As fake news, os mitos na ciência vinculada à questão do racismo. Perfeito. Ou até não só do racismo, né? Você pode olhar de mercado, de tudo isso, né? Das mulheres também, eu acho que... Você fala isso no seu livro. Você fala das mulheres, de valorizar as mulheres. Eu já tô puxando. Das meninas. Mas aí eu tenho medo de virar um Frankenstein, assim, de virar um negócio muito blá, e me fugir da essência dele. É o que eu tô falando, dá pra fragmentar. É porque o que eu te falei, esse aí a gente fez, sabe, jogando mesmo, assim, tentando alimentá-lo da forma mais prática possível.
possível, né? Então, Faz coletânea dos temas, faz coletânea para auxiliar aí. Pode ser. vamos pensar. Até porque eu não tenho tanta autonomia assim. Parece que a gente tem, mas a gente não tem. Ainda mais quando é feito com parceria com a editora também é bem criteriosa. Então, né, como é uma collab, né, como, a gente brinca, né, que é o 50-50 ali, aí a editora também fala assim, não, mas a gente quer vender, então a gente faça algo mais vendável. Então não sou eu que tô bancando o livro, então a editora tá me pagando para escrever, como foi esse caso. E aí, como muitos autores vêm, eles bancam do próprio bolso o livro e tudo mais, e eu não tive isso, né? Então, você assim, tem que se ajustar ao mercado também. Eu tenho que botar, porque eles já entenderam o mercado, eles têm analistas para isso, e eles olharam e falaram assim, isso aqui vende, isso aqui não vende. Se eu fizer uma coisa muito, né, muito rainbow, né, muito arco-íris, assim, eles vão olhar e falar assim, não, você tá muito tendencioso, tá muito, sabe, não, peraí. Ao pegar o negócio da questão das mulheres, aí vai vir com uma análise mais feminista, e aí talvez o editorial olhe e fala, não, já tá fazendo aqui já uma bandeira, entendeu? Exatamente. Você tem que estar dentro do mercado e ver a audiência, não aí ser vai falar, autocentrado. Muita palestrinha, não, professor. Eles vão falar, não, professor, palestre menos e entregue mais. Eles falam exatamente assim. Eles são bem frios, né? Quando você conversa com o editorial, eles não têm sorrisos grátis. Então você tem que fazê-los rir. E aí você tem que é o capitalismo. Então eles não estão interessados em fazer com que você produza algo que você se orgulhe. Eles querem, a não ser que você pague. Se você pagar o teu livro, tá tudo certo. Então, assim, não, você paga e a gente publica. Agora, um livro bancado pela gente, então no meu caso, eu fui contratado. Eles me pagaram um valor X para eu escrever esse livro. Então, assim, porque eles também queriam, claro. Mas é o que eu falo, nem eu nem eles imaginávamos que... Tanto é que na premiação a gente recebe, né, um dinheiro e tal, eles receberam dinheiro, então tá lá, então eles expõem, né, então assim, é o nome deles saindo também, e eles não esperavam, mas é o que eu falei, cara, o raio, não contem com o raio 2 vezes não, esse aqui é só pra gente abrir. Eu ainda fico meio incrédulo, falo assim, cara, eu sou um admirador, sabe, do Garcia Marques e tudo mais. Eu falo, cara, você tá na mesma, não vou falar na mesma prateleira, mas saber que você, o cara que ganhou um prêmio, eu tô com o mesmo prêmio que o cara, e eu fico pensando, falo, nossa, tem gente que vive disso, sabe, tem gente que é escritora ali há anos, e talvez esse prêmio mudasse, transformasse a vida muito mais do que a minha, né, porque eu falo, ser escritor pra mim tá abaixo de professor ainda. Eu ainda sou professor que escreveu um livro, é assim que eu me apresento. Até pra falar que eu sou escritor, às vezes eu olho assim e falo, puxa vida, mas tem gente que eu vejo que faz como uma forma até de sobrevivência, né, Júlia? Que é aquela coisa do pegar o livro debaixo do braço e tentar negociar, tentar fazer a gente fala, todo aquele corre, né, de chegar, e é muito bacana. E é bacana também... a função vital dele, né, do escritor. E você tem uma outra profissão, então pra ele é a pulsão dele de vida, então assim, você foi um contexto. Eu não fiquei eu não acompanho as vendagens pra falar, meu Deus, eu preciso comprar o pão no mês seguinte, tá? E tem gente que faz isso, vende 3 livros pra tentar colocar um subsídio, né, em casa. Exatamente. E aí eu olho e falo, nossa, talvez esse prêmio pra uma outra pessoa fizesse uma transformação gigantesca e tudo mais. Mas eu sou muito grato, sim, bacana. Mas é aquilo que a gente falou. Eu tava no momento certo, com o livro certo, na hora certa, pra tudo certo. E até falam isso na premiação, né? Tipo assim, cara, o que veio depois, tudo vai ser depois do seu. Então o seu é o abridor de alas, assim, né? De espaço. E aí, com certeza acho que o grande ponto do livro ter tido esse aceite e essa premiação, né? Quando você é o primeiro, quem chega primeiro sempre o primeiro na janela. E você falou de um tema que você gosta, que é ensino. Então a gente só conseguiu gostar do livro, ele ganhou essa aceitação, porque a gente já sentiu a paixão do seu dia a dia, só foi colocado no papel. Com certeza. E é por isso que eu quero te agradecer por esse expresso duplo. Fica aqui em aberto se você quiser passar alguma mensagem pra gente finalizar. E assim, portas abertas aqui no Bistrô, vem pra cá, me dá mais cardápio, que você tiver aqui
aqui pra Bacana. gente fazer de livro, tô aceitando. Bacana. Degustar é uma arte, né? Então, a alimentação, até a alimentação mesmo cognitiva, intelectual, ela é sempre importante. Queria agradecer mais uma vez o convite, por uma satisfação imensa, né? Poder falar sobre, eu falo, o livro acaba sendo um filho, né? E você tem muito orgulho daquilo que você produz. Tem falhas, tem acertos, sabe? Mas a gente tem orgulho daquilo que a gente produz. Eu vou falar muito sobre isso, sobre essa questão de já que não podemos ser mortais, sejamos eternos. Até que meu filme favorito é o Gladiador, né? O que você faz em vida ecoa pela eternidade. E aí você tem um livro que, quando eu não estiver mais aqui, mas meu livro vai estar, né? Então é uma ponta do meu ser espalhado, semeado e que vai se estender, sabe? Quando a gente lê Machado, quando a gente lê esses caras, no fundo eles já sabiam que estavam se eternizando Suassuna, com as suas obras. Eu acho que é isso. Eu falo muito com meus alunos, busquem se tornar eternos de alguma forma. A essência dessa passagem, a gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo nós temos de vida. Eu acho que a nossa produção, eu falo, pra mim o que é mais gratificante é olhar e ser uma boa referência. Em alguma forma, ter feito algo de bom e deixado um legado, né? Quando as pessoas partem, a gente fala, nossa, que saudade de fulano, como é bom, que eu outro dia estava lendo Suassuna, que eu acabei de citar, que eu admiro, Rubem Alves. Você lê esses caras, você parece que esses caras estão vivos, parece que eles escreveram ontem, sabe? Mário Quintana, me dói quando você cita Mário Quintana hoje, os alunos, quem? Pô, Mário Quintana, sabe? Fernando Veríssimo. A gente não pode deixar esses caras serem esquecidos. Então, quando os alunos perguntam, por que eu tenho que ler Machado? Eu falo, Machado, você tinha que ter orgulho. É uma honra pra você ler Machado. Porque é isso, sabe? Esses caras não podem ser esquecidos. E quando eu falo, para construir um futuro, você tem que entender o seu passado. Você não pode achar que tudo estava exatamente igual, esse natismo. Não pode acontecer. Então, assim, que fica aqui essa mensagem. Busque a sua essência, fazer aquilo que você queira fazer, não importa. Muitas pessoas vão dizer que você está sendo utópico, que você está viajando, mas banque suas loucuras, acredite no que seu eu interior diz, lá no fundo, sabe, é o mais importante, que é gratificante você depois de olhar, sabe, depois de todo um processo de dificuldade, falar assim, ter orgulho das suas obras. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada, viu? Eu fico aqui, meu agradecimento. E é isso. Quem ficou com a gente até agora, eu agradeço. E até o próximo Expresso.